Família, olha só, um acontecimento incrível começou a rolar. Mano, Sofia e Lancer voltaram pra batalha, agora entraram no meio, né? A gente sabe que a Hibiki deu aquela desmaiada lá dentro do círculo do Shiki pra poder segurar ela, e o Makoto tava lutando contra o Yo, mas as coisas pioraram ainda mais pros dois quando Lancer e Sofia vieram pra batalha. Agora o negócio vai ficar frenético, a parada vai ficar... Tá começando a esquentar no nível Master. Eu aposto que você também acompanha e tá sabendo que realmente o negócio foi deixado tudo pro final dessa temporada, né? Então já prepara, vem comigo pra gente acompanhar toda essa jornada do Makotinho aí e do Shiki, como é que vai ser essas coisas agora. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, não tem como. A Hibiki, que já tinha desmaiado, ela acordou num outro lugar. Ela começou a olhar ao redor dela, percebeu que ela estava suspensa num céu estrelado. Ela não caía nem subia, era literalmente parada, como se fosse um planeta no espaço. Ela começou a manter a calma e tal, tentando entender o que estava acontecendo. E a situação lembrou a vez que ela tinha sido chamada pela deusa no Japão. Só que algo parecia um pouco diferente dessa vez. Então, confiando nos instintos dela, ela deu importância a essa sensação, o que ajudou ela a lutar bem contra o Yo e também a evoluir a espada que ela recebeu do anão ancião Peren. De repente, uma voz começou a ressoar direto na cabeça dela, trazendo a memória do encontro com a deusa. A voz era totalmente desconhecida, sabia da condição da Hibiki e mencionou o outro herói, o Tomoki também, deixando a Hibiki em alerta, porque ela sabia da existência dos dois. A voz revelou que o corpo da Hibiki estava dentro da barreira e que só a alma dela estava presente naquele lugar. Além disso, o tempo naquele lugar ali passava de uma forma completamente diferente do mundo real, e isso tranquilizou a Hibiki, né, quanto à urgência da missão dela de cumprir, de derrotar o Yo e tudo mais. A conversa continuou, revelando que a Hibiki tinha obtido uma qualificação especial para pessoas que transferem ali os mundos. Esse privilégio seria determinado por uma resposta a várias perguntas e respostas corretas ou erradas, tipo um questionário que seria aplicado para ela. Dependendo das respostas, o privilégio da Hibiki pode mudar também. Depois das perguntas e ela ter respondido tudo, a voz anunciou que a Hibiki era da cor preta. Surpresa, ela começou a refletir sobre um pouco dessa cor, que nunca foi uma das preferências dela, mas a voz explicou que a cor preta, que foi selecionada dela entre todas as outras, era uma das cores mais superiores, uma cor onipotente, que permitia ataque, defesa, suporte, cura, invocação, entre muito mais outras habilidades. Apenas alguns humanos raramente conseguiam obter essa cor, e nenhum deus poderia ter ela. Finalmente, então, a voz propôs a Hibiki a criação de um novo poder. Ela poderia sugerir qualquer coisa que ela quisesse. E a voz, lógico, disse que ela teria um preço a se pagar, até porque ninguém dá nada de graça a ninguém, né? Óbvio que esse poder não viria grátis. Só que ela não poderia escolher o mesmo tipo de poder que o Tomoki escolheu, né? O mesmo eixo ali e tal. Enfim, não ia ser a mesma coisa. A Hibiki começou a questionar um pouco sobre essa possibilidade de obter um poder que controlasse o mundo. Mas quando ela descobriu o alto custo envolvido nessa parada, esquece, ela rejeitou a ideia, né? Permaneceu firme com as suas próprias convicções. A Hibiki começou a pensar sobre toda a situação. Ela sabia que o Tomoki já possuía um sistema de ataque muito poderoso, o que significava que ele tinha uma magia de ataque incrivelmente forte. Tinha também a possibilidade dele invocar estrelas para atacar. Com isso em mente, a Hibiki pensou em obter uma magia defensiva. Só que isso não seria suficiente para destruir as barreiras do Shiki. Considerando então uma magia de cura, seria talvez a melhor coisa, só que sem conseguir salvar a capital, isso não teria sentido para ela. Ela precisava de alguma coisa que pudesse se transformar num ataque direto. Essencialmente, né, que a gente está falando. A Hibiki ficou muito preocupada com essa grandiosidade, de toda essa vagueza das sugestões que ela estava recebendo. E depois de várias sugestões, pensando no que ela poderia fazer, ela começou a definir um objetivo. A voz também explicou que ela precisava escolher o poder que ela desejava. E isso também fazia parte das regras, não poderia ser qualquer outra pessoa ou ela sair de lá sem poder. A regra é essa do jogo, ela tinha que sair com o poder. Pensando um pouquinho mais, então ela considerou voltar ao passado. O método para literalmente refazer tudo o que ela fez. Só que a voz explicou que até é possível, mas o preço disso também seria alto. Navegar contra a corrente do tempo significa morrer aos 30 anos de idade se fosse nesse mesmo mundo, ou perder um ano de vida para cada viagem a mundos paralelos. Além disso, ela poderia abdicar a sua humanidade para evitar o demérito, né? Mas isso significa mudar para uma raça diferente que não envelhece, talvez um demi-humano ou um demônio, enfim. E isso era fora de cogitação para Hibiki, ela estava desejando algo que ela pudesse usar várias vezes e com um preço pequeno.
É uma parada difícil de se pensar, algo que ela pudesse fazer com que a situação dela atual principal mudasse. E ela perguntou sobre a possibilidade de dissipar qualquer magia. Daí, a voz confirmou que era possível, custando só um poder mágico específico. Só que outra pessoa já possuía essa habilidade, indicando que é algo que poderia ser obtido com certo esforço. Surpresa ao saber que o cara branco, que é o Makoto no caso, também podia usar essa habilidade de dissipar qualquer magia, a Hibiki ficou perturbada, cara. A voz revelou que conhecia essa pessoa, só que só de uma forma unilateral, sem poder apoiar ela diretamente. Finalmente, então, a Hibiki decidiu que precisava escolher o seu poder. Depois de muita reflexão e ponderação dela, ela estava pronta para tomar sua decisão. A voz começou a falar sozinha, lamentando que a Hibiki não tivesse escolhido o poder de viajar no tempo. Mesmo assim, admirava ela, a originalidade, lógico, dela ter pensado num poder tão fundamental para um herói. Era a primeira vez que ela tinha visto algo assim, e só que aí a Hibiki já não estava mais ali. A presença dela parecia ter desaparecido por completo. A voz começou a refletir sobre a escolha dela, um poder ativado passivamente, que mudava o conceito que as pessoas tinham sobre ela em questão de poder. Dada a personalidade carismática dela, isso tornaria ainda mais impressionante. E como o custo era só de uma redução temporária no poder mágico, algo que, porra, ela logo ia conseguir recuperar, era uma escolha muito inteligente de se fazer. A Hibiki estava certa no palpite dela. A voz queria que ela escolhesse o poder que viajava no tempo, não por uma razão profunda, mas porque seria interessante ver a criação de mais mundos paralelos, porque podem existir esses mundos paralelos, e um leve desapontamento podia ser sentido na voz que estava ecoando nesse espaço vazio. Por outro lado, a Hibiki, agora com um poder completamente diferente de antes, conseguiu destruir a barreira do Shiki de dentro para fora. E surpreso com isso, o Shiki virou reflexivo e tal. Ele mal podia acreditar na mudança que ela teve, reconheceu que era o poder realmente de um herói. A Hibiki, então decidida, questionou se ele pretendia impedir a fuga dela, mas o Shiki tava nem aí, desviou o olhar para um outro canto do teto, alertando sobre alguma coisa que estava chegando. Aproveitando essa abertura, a Hibiki e os outros escaparam da sala da audiência. O Shiki tentou chamar eles de volta e alertar o Makoto também, que estava lutando contra o Yo. Mas o Makoto, quando ele ouviu o Shiki, ele tentou se distanciar do Yo, só que foi novamente engolido pela tempestade de punhos do Yo. O Shiki, percebendo a gravidade de toda a situação, decidiu esquecer as coisas para enfrentar uma nova ameaça que estava se aproximando ali. Uma figura que até o Makoto reconhecia como um oponente formidável. O Makoto sabia que a situação estava começando a piorar e ele tentou persuadir o Yo a perseguir o Shiki e tudo mais, sugerindo que se eles resolvessem isso depois lá do inverno seria muito melhor. E a luta entre o Makoto e o Yo continuava feroz. O Makoto usava o Sakai dele para fortalecer, se recuperar, conseguiu criar a distância entre os dois e ele estava determinado a não perder, mesmo sem usar nenhuma magia. E o Makoto queria evitar o confronto mortal se possível, ele não queria nem matar o Yo, mas ele sabia que o número de inimigos, se começasse a aumentar, ele teria que mudar a estratégia dele. Algumas vidas seriam ceifadas dali. Enquanto o Shiki se teletransportava para acompanhar a Hibiki, o Makoto se preparou para enfrentar outra mulher, a Sofia. Ele sabia que ela viria atrás dele. O Makoto confiava muito no Shiki, porque ele ia deixar a Hibiki segura junto com os outros. De repente, incontáveis espadas começaram a chover sobre a capital, acompanhadas de várias luzes, várias explosões, tudo ameaçando destruir a metrópole do reino de Limia inteiro. Na sala da audiência agora, que tinha se transformado num jardim para observar as estrelas, o Makoto relaxou sua postura defensiva. Ele viu que o Yo, que se recuperou muito rápido, começou a lançar uma série de ataques com os 4 braços dele mirando no peito do Makoto. E o Makoto foi surpreendido, destruindo vários pilares no caminho, sentindo a respiração dele como se fosse entupida. Ele pensou até em se desfazer do disfarce que ele estava e cancelar o efeito do item de auto-sacrifício dele. Só que quando ele verificou as habilidades do traje de transformação que a Miyu fez, ele encontrou uma parada interessante. Dentro do capacete, uma imagem tridimensional futurística do manual começou a se projetar para ele, mostrando técnicas especiais que ele tinha marcadas com a marca da aranha. E aí misturou, né, Kamen Rider com Homem-Aranha e tal. Literalmente, cara, eu senti aí uma leve inspiração no filme do Homem-Aranha, hein? Senti. Quando ele usou esse traje, o Makoto percebeu que ele tinha penalidade se ele não seguisse corretamente as instruções do traje. Mas mesmo assim, ele decidiu continuar, porque esse traje oferecia uma dissipação mágica com todas as pesadas restrições, mais útil considerando inclusive a conexão entre o Yo e a Rona. Além disso, ele não precisava se expor ou mostrar o rosto dele numa condição como essa, fazer contato direto com o alvo, né? Era uma coisa simples de se resolver com o Yo, que continuava atacando. O Yo ficou intrigado.
comentando sobre como que o Makoto tinha essa resistência tão forte, percebendo que não era só uma armadura que dava a ele essa força. E o Makoto aceitou o comentário como um elogio, obviamente que é um elogio porque não é só a armadura, e ele destacou que, apesar dos ataques indiscriminados, o Yo ainda estava enfrentando ele de uma forma afobada. O Yo explicou que ao invés de procurar o herói nos escombros, ele decidiu lidar com o Makoto primeiro, porque ele ainda tinha tempo para depois procurar a Hibiki. E o Makoto se levantou parcialmente ali, levantando a mão direita e apontando para o Yo. Ele começou a analisar o fluxo de poder com o seu Sakai e encontrou um núcleo na formação mágica dentro do corpo do Yo, que parecia ter trocado ali a sua alma por poder. O conselho da Mio para usar o olho do coração, né, de fato, para encontrar o ponto fraco do oponente, finalmente fez sentido para o Makoto. E o Makoto viu que o ponto fraco do Yo, ele estava no ombro direito, perto da articulação. Então ele foi lá e se preparou para atacar aquele lugar. Ele percebeu que o Yo estava prestes a fazer um movimento inesperado, saltando no ar, e isso agitou ele ainda mais, só que ele manteve a calma, focou a mira no lugar que ele tinha que acertar e decidido a roubar a vantagem mais forte do Yo, o Makoto soltou um chute preciso. Mano, não tinha como, não dava nem pra ele impedir o ataque que chegou. Se ele recebesse aquele ataque, ele não só sofreria danos, mas também perderia completamente a postura dele. Ele sabia que precisava agir muito rápido para manter o controle da luta. E o Makoto estava com uma postura mais baixa, o que facilitou para ele evitar o ataque do Yo. E aí ele viu dois braços tentando agarrar sua cabeça e agiu muito mais rápido. Com um movimento certeiro, ele cortou o ombro direito do Yo, aonde o poder com o sinal rosa se concentrava. Mesmo sendo jogado ali, recebendo alguns golpes, ele não se preocupou, porque o traje aguentou muito bem. Um chute do Yo se aproximou então do rosto do Makoto, só que ele conseguiu responder com outro chute, evitando esse impacto. Ele sabia que desde que destruísse a arma mais forte do Yo, a luta ficaria mais fácil para ele. Então ele respirou fundo, manteve a calma, focando no Yo que estava parado no mesmo lugar. O ombro já estava curado dele, só que o poder daquele sinal rosa já tinha desaparecido do corpo dele. Então o Yo começou a ficar mais fraco. E ele parecia incrédulo com essa situação. Só que o Makoto que explicou que ele tinha destruído o sinal da rosa e que o poder do Yo não voltaria. A Sofia e o Lancer eram adversários formidáveis e lutar contra todos eles ali ao mesmo tempo significaria destruição completa do castelo e da capital, que já estava devastada pelas espadas da luz ali e todas as explosões. O Makoto sabia que a raça demoníaca já tinha conseguido toda a vantagem significativa com esse ataque, provavelmente ganhando anos de vantagem contra o reino de Lemia. O Yo então começou a recitar alguns aprimoramentos mencionando a Sofia, o que fez o Makoto perceber que ela estava literalmente cantando uma área especial lá do céu, o que aumentava o seu poder. Mesmo que ele soubesse que a área sim era fácil de ler, de tomar as contramedidas, né, também sabia que se fosse um feitiço novo, poderia ser bastante eficaz contra o Makoto. A situação estava ficando cada vez mais complicada agora, e o Makoto precisava agir mais rápido. Até porque, galera, mesmo nas cidades, nos castelos, existe uma barreira que anula magia de grande escala. Isso significa que, mesmo que alguém fortaleça a sua magia e use ela como artilharia, cara, o impacto disso daí acaba sendo limitado. Essa barreira é projetada justamente para detectar feitiços de nível inferior e tomar precauções para garantir que a energia seja insuficiente para causar grandes danos. A Sofia estava no meio de uma longa área, tá ligado? Invocando dragões de vários elementos diferentes. O fluxo de magia parecia estar direcionado para ela mesma, sugerindo um buff que ela ia dar no próprio corpo. Feitiços de suporte que utilizam áreas e são direcionados ao próprio lançador geralmente têm uma eficácia brutal, ainda mais fora da região ali. O Yo observava a Sofia atentamente, tentando entender a verdadeira intenção dela. Se até mesmo o Yo, que era aliado dela, não estava entendendo nada, imagina o Makoto. O Makoto sabia que ele não poderia prever exatamente o que a Sofia estava planejando, mas ele decidiu se preparar para qualquer eventualidade. A Sofia continuava lá no céu enquanto o Lancer desceu para a cidade sem mostrar muito movimento, porque ele foi direto atrás do Chique. O Chique já estava envolvido com o Lancer, e mesmo que ele não tivesse claro se conseguiria derrotar ele ou não, o Makoto confiava que o Chique seria capaz de segurar o Lancer por tempo suficiente para depois ele ir para lá derrotar o cara. E ele esperava que a Hibiki, a Senpai, não fizesse nada imprudente para cagar toda a história ali, toda a luta do Chique, né? Cara, simplesmente para e olha, observa, porque quem sabe faz ao vivo, irmão. Não precisa atacar não, ficar afobada não, Hibiki. Vem tranquila, pô. E ele
se lembrou de como ela sempre parecia lidar com as coisas de uma forma mais serena. Só que vivendo num mundo paralelo é uma coisa diferente, muitas coisas mudaram para ela. Enquanto o Makoto então manteve a vigilância sobre o Ryo, ele confirmou que os aprimoramentos do corpo dele e a construção do poder mágico dentro do traje dele tinham funcionado. Ele se preparava para a revanche agora com o Dragon Slayer, que era a Sofia. De repente, a Sofia decidiu omitir o restante da área, acelerando o processo. E o Makoto ficou surpreso com a quantidade de poder que convergia muito rápido para Sofia. O Makoto então começou a escutar a voz da Sofia através do Sakai dele, e um flash de luz do nada voou direto para o topo da cabeça dele. Ele sabia que ele precisava agir muito mais rápido para enfrentar esse novo ataque absurdamente poderoso. E a partir daí, literalmente o Makoto estava confrontando a Sofia também. Ela se revelou, mas isso, óbvio que eu vou deixar para um próximo vídeo, onde eu vou te contar com todos os detalhes possíveis como que rolou essa luta, essa revanche entre Sofia e Makoto, cara. Eu já até fiz um aqui no canal, mas eu vou trazer de novo pra vocês com mais detalhes, tá? Então já se inscreve, ativa esse sininho, deixa o seu like, que logo logo tem novidades por aí. Se você já quiser acompanhar, é só entrar na playlist que você vai ver a luta lá completa do Makoto versus Sofia, que o vídeo tá lá, bacaninha pra vocês. Mas já fica aí de resguardo que vai ter outro sim. Tamo junto, família, beijo no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!